Boa tarde, turma. Hoje a gente vai trabalhar com a fração do trinômio quadrado perfeito. A gente viu que é um trinômio quadrado perfeito. Ele é composto de dois termos, certo? Ele é composto de dois termos, e um aqui, ó, x e y. Beleza? Ele é composto de dois termos, x e y. Professora, poderia ser outro valor? Poderia, que é um exemplo, né, de um quadrado perfeito, x e y. E a resolução dele é desta forma, sabe o que? X ao quadrado mais 2xy mais y. Onde o primeiro monômio é o quadrado do primeiro termo. O segundo é duas vezes o primeiro vezes o segundo. E o terceiro é o quadrado do segundo termo, certo? Esse nome é quadrado perfeito, ele tem que seguir essas regrinhas aí. Então, ele tem essas características. Dois termos deve ser quadrado e um termo deve ser o dobro da raiz quadrada do primeiro versus o segundo. Professor, então vamos para o que interessa. Como é que eu sei se um número é quadrado ou não? Eu tenho esse trinômiozinho aqui, ó. Trinômio porque ele tem três termos, certo? Ó, 1, 2, 3. Então, eu quero saber se esse trinômio é quadrado perfeito. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar os extremos e vou tirar a raiz quadrada. Então, vou botar, ó, que é a raiz quadrada de 9a elevado a 2 e a raiz quadrada de 4b elevado a 2. Então, vamos lá. Quanto é a raiz quadrada de 9? 3. Quanto é a raiz quadrada de a elevado a 2? Se a raiz quadrada índice igual ao expoente. Quanto é a raiz de a ao quadrado? É a. Bora para agora aqui. 4b ao quadrado. Tira a raiz quadrada. Quanto é a raiz de 4? 2. E a raiz de b ao quadrado é b. Então, esses dois caras, tem o quê? Raiz quadrada. Agora eu vou verificar só os dois do meio. Eu vou verificar se o número do meio dá igual a multiplicação de duas vezes a raiz quadrada do primeiro vezes o segundo. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Aí junta AB, então vai dar 12AB, tá? Correto, dá sim. Então, esse trinômio aqui, ele é quadrado perfeito. E, professor, e agora como é que eu fatoro? Para mim fatorar, é simples. Eu pego os dois elementos da raiz quadrada, ó, né, 3A. Então, eu vou botar 3A e 2B. E elevar ao quadrado. Eu vou só verificar esse elemento bem aqui do meio, se é positivo ou se é negativo. Se esse elemento do meio vier com o sinal negativo, aqui vai ser negativo. Se esse elemento do meio vier com o sinal positivo, vai ser positivo. Então, a forma fatorada desse trinômiozinho aqui é igual a esse quadradozinho aqui, ó. O quadrado da diferença. 3A menos 2B ao quadrado. Bora lá pro próximo exemplo. Professor, eu quero saber se esse cara aí é um trinômio quadrado perfeito. Então, bora lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar a raiz quadrada. Então, eu vou tirar a raiz quadrada de 4x ao quadrado. Então, vamos lá. Quanto é a raiz de 4? 2. Quanto é a raiz de x ao quadrado? X. Agora eu vou tirar a raiz quadrada de x ao quadrado. Ou de y ao quadrado. Quando é a raiz quadrada de y ao quadrado, é o quê? Y. Agora eu vou pegar o elemento do meio. Vou pegar bem aqui o elemento do meio para ver se dá certo. O elemento do meio tem que dar o resultado de duas vezes a raiz quadrada do primeiro elemento vezes a raiz quadrada do segundo. Aqui, ó, quando eu faço aqui, ó, vai ficar, ó, 2 vezes 2 vai ficar 4xy. Deu igual a esse cara aqui? Não, porque aqui é 8 e aqui é o quê? 4. Se não deu igual, se não deu duas vezes o primeiro vezes o segundo, esse cara aqui não é quadrado. Que letra mais feia são essas? Não é quadrado perfeito, certo? Beleza, professora. Entendi. Para ser quadrado perfeito,
eu tenho que tirar a raiz quadrada do primeiro, a raiz quadrada do segundo. E esse elemento do meio, ele é o resultado de 2 vezes a raiz quadrada do primeiro vezes a raiz quadrada do segundo. Se não der igual, ele não é quadrado perfeito. Isso mesmo. Então, vamos lá continuar. Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo diz o seguinte: eu já sei que 4x ao quadrado mais 12xy mais 121 é um número quadrado perfeito. Ele já está dizendo que é quadrado perfeito. Ele quer que eu dê a forma fatorada. Então, vamos lá, ó. Vou tirar a raiz quadrada de 4x ao quadrado. Quanto é a raiz de 4x? Quanto é a raiz de 4? 2. Quanto é a raiz de x ao quadrado? X. Quanto é a raiz quadrada de 121? Eu boto aqui, ó, raiz quadrada de 121 é o quê? 11. O elemento do meio, como é que eu encontro o elemento do meio? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Né, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 11, 44. 44 o quê? X. Logo, esse cara aqui não é um número quadrado perfeito. Então, aqui não é quadrado perfeito. Se ele não é quadrado perfeito, eu não posso encontrar a forma fatorada dele, certo? Quer mais um exemplo? Quero, professora. Dê bem um exemplo de um que ele é quadrado perfeito. Ó. X ao quadrado mais 6x mais 9. Então, bora lá, ó. Pra mim encontrar a forma fatorada, eu tiro a raiz quadrada desse cara aqui, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado é quem? É x. Tira a raiz quadrada desse outro cara aqui. Quanto é a raiz quadrada de 9 é quem? 3. O elemento do meio, o que é que eu faço? O elemento do meio, eu multiplico 2 vezes a raiz quadrada do primeiro vezes a raiz quadrada do segundo. 2 vezes 3 aqui vai dar o que, ó? 6x, justamente o elemento do meio. Se deu esse cara aqui é um quadrado perfeito, é um trinômio quadrado perfeito, e eu vou encontrar a forma fatorada dele. A forma fatorada dele é x e aqui 3. O elemento do meio, o que é que eu verifico? Se esse elementozinho aqui, ó, o sinal dele é positivo, então aqui vai ser positivo. Então aqui vai ser a soma dos quadrados, certo? Então está aí a forma fatorada. Lembrando que se o elemento do meio for positivo, vai ser o quadrado da soma. Se o elemento for negativo, vai ser o quadrado da diferença, como foi nesse caso bem aqui, ó. Aqui ele não era negativo, ó. Não era negativo, então por isso que aqui deu negativo, certo? Agora vocês vão fazer a atividadezinha do livro. E até a próxima aula.